tema do Romeu e Julieta, do filme. Ah, não sei qual que é. É. Passou pela sexta Covid. Agora? Começamos esses amigos. É sua. A hora de falar. Você não pega só uma voz, a outra não pega. Vou te ver. Quando acordo de manhã, tenho um dia a esperar.
Se a gente quer entender pelo livro da vida, esse consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas entrego na luta como a revolução. Mas entrego na luta como a revolução. Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua carreira. Casa comemorou com sal, meu bom José. Você podia, mas nada disso acontecia. Você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar e se esconder. Oh Maria, meu bom José, você
sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz.
estamos todos juntos, pois é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. Senhor, aqui estamos todos juntos, pois é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. Lembramos os pescadores que um dia se aconchegavam a ti. Ao longe o sol sumia e a noite borrifava as estrelas. Apontavas ao longe as luzes, palavras da casa do Pai. Tudo ficou tão distante por nos afastarmos de ti. Mas, Senhor, aqui estamos todos juntos, pois é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. É tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar, de te Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Cansa a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueça dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Emmanuel, do Chico Xavier. Nos curam, nos entusiasmam no nosso caminhar existencial. A noite nos reserva refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita, quando trata sobre anjo da guarda ou espírito protetor. Essa lição está no livro dos Espíritos, né, que é muito importante para que todos nós as estudemos com mais profundidade. Né? E a gente, nesse momento, nós vamos refletir muito aqui, nesse estudo, fazendo observações do passado. E também de muita importância que a gente lembre
E na grande maioria, se não todos nós, somos reencarnações de espíritos que vivenciaram o velho mundo. Então, a grande maioria de nós, se não todos, certo? Vivemos os conceitos, os dogmas religiosos do passado, que foram muito fortes dentro dos conceitos de nós, humanidade. E esses conceitos, a grande maioria, ainda permanece conosco, certo? E que muitas vezes afloram no nosso entendimento e nas nossas posições ou comportamentos. Então é importante que a gente reflita. Hoje é um dia que todos nós estamos consternados, né? Nosso irmão querido, Francisco, retorna à pátria espiritual. Francisco, em muitos momentos, ele fez citações e deixou muito claro para nós, humanidade, o tanto que ele buscava instruções no alto, do alto. E ele sempre considerou muito as instruções vindas do plano espiritual. Apesar dele nunca manifestar sobre o conhecimento das faculdades mediúnicas e da mediunidade, mas ele, com um ser tão evoluído, ele com certeza tinha, e porque também na missão nobre que ele abraçou, ele tinha que contar com a ajuda da espiritualidade. É tão interessante que começa quando ele é escolhido para ser o Papa, ele estava junto com o arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Cláudio. E naquele momento em que é dada a notícia para ele tinha escrevido, o arcebispo nosso brasileiro vira para ele e fala: nunca se esqueça dos pobres. Segundo ele, foi nesse momento que ele escolheu o nome de Francisco, lembrando daquele ser tão iluminado que considerou que é muito importante para todos nós vivenciarmos as dores alheias, estarmos juntos com aqueles que mais sofrem, para poder compartilhar, instruir, auxiliar. E assim ele fez por esses 12 anos, né, e retorna à pátria espiritual. E na sua fala, na sua homilia de ontem, as últimas palavras dele é muito importante que a gente considerar, porque é uma orientação quando ele disse: não estacione o seu coração na tristeza e nem nas utopias, e nem nas ilusões. Né? E é de muita importância que a gente busque sempre afastar os momentos de tristeza e de revolta com a existência. Nós temos que aprender a aceitar as dificuldades, as provas, né? Que faz parte da nossa existência. Exemplo na nossa existência, e muitas das vezes nós a abraçamos como se fosse verdade. E aí, os grandes enganos de todas as nossas vidas têm um nascedor exatamente nas fantasias, nas mitologias criadas pelas nossas mentes, e muitas das vezes pelos princípios, aquele brilho que atrai, chamado maravilhoso. Quando a gente se deixa levar por essas fantasias ou pelas mitologias, a gente se afasta da verdade. E uma das coisas que a doutrina espírita trabalha incessantemente em todos nós é nos trazer para refletir sobre as verdades. E a gente lembra, naquele janeiro de 1857, quando Alexandre de Delagne era um químico que morava em Paris e tinha uma fabriqueta nos arredores de Paris, e ele, quem administrava, era sua esposa. Ele novinho, casado há pouco tempo, a sua esposa gestante estava prestes a dar luz, mas ele tinha uma função. Todo ano ele saía de Paris e percorria várias regiões do norte da França e do sul
da Alemanha, que confronta o território francês. E por lá ele passava de cidade em cidade, fazendo propaganda do seu produto, que era materiais de limpeza, né, e levando amostra grátis. Ele era um caixeiro viajante. Né? O povo de hoje sabe o que é isso. Né? Nós, os mais idosos, sabemos. Né? É aquele profissional que sai, né, levando amostra grátis, levando a proposta de vender produto, e aí ele vende o produto, tira o pedido, né? Depois ele leva o pedido, a indústriazinha entrega, e naquela época era dificuldade, né? Demorava meses. E aí depois ele volta. Quando ele volta, aí ele recebe a venda anterior, era chamado caixeiro de viajante. Alexandre Delany, ele tinha esse papel, além de ser o químico da indústria. Né? E naquele janeiro de 1857, ele despede da sua esposa, sabendo que ela iria dar luz logo, e ela diz a ele que podia ir tranquilo, que ela estava bem, a família ia cuidar e tal. E ele viaja. Ele passa por várias cidades. No dia 23 de março de 1857, ele recebe um telegrama informando que havia nascido o seu filho, Gabriel Delany. Quem é estudioso da doutrina espírita conhece esses personagens. Né? Gabriel Delany foi um dos divulgadores da doutrina espírita e também na codificação e trabalhou muito, inclusive, com o próprio Allan Kardec. Allan Kardec, inclusive, conta que um dia, numa das reuniões lá da primeiro Centro Espírita, aquele menininho de 8 anos fez uma palestra que eles admiraram a palestra. Era através da mediunidade. Né? Alexandre Delany, então, estava na viagem, quando tomou conhecimento, ele se sentiu vontade de retornar, mas ele tinha que cumprir a sua tarefa. E lá estava ele, depois de passou março, abril, maio, já entrando no mês de junho, ele estava em Rouen, quando naquele dia, no final do dia, fechando o expediente, já tinha feito os pedidos, ele resolveu tomar um café, não daquele café, na França tem muito, né, ao ar livre, lá toma café, aqui é diferente, lá é café. Aí ele foi para lá. Chegou lá, as pessoas sentadas, ele sentou numa mesa e tinha uma outra mesa cheia de senhores e um rapazinho no centro. E eles estavam discutindo, e todos muito nervosos. E aquele nervo, a respeito de algo que ele não sabia, ficou observando. E o rapazinho serenamente sofrendo as pressões, e todo mundo nervoso com ele, falando, e ele sereno, se defendia, cantava. Estavam discutindo alguma coisa que a maioria não concordava, só ele estava a defender aquela ideia. Alexandre Delany percebeu aquilo, ficou assim um pouquinho constrangido com aquela situação. Daí a pouco as pessoas, os mais idosos foram saindo, ficou só o rapazinho. E ele, curioso, foi lá, pediu licença com o seu café e perguntou a ele: o que é que está acontecendo? Aí o menino falou para ele, o rapazinho falou: não, é porque nós estávamos aqui porque o pessoal não está concordando com as ideias de um livro que foi lançado pelo professor Rivaio em Paris. Quando que foi? Agora, no dia 18 de abril de 1857. Aí ele falou: mas o que esse livro trata? Ele falou assim: trata de muitas verdades que foram trazidas para nós, humanidade, e as pessoas não estão aceitando. Há uma reação muito grande. Né? E aí, ele conversou mais um pouquinho, depois saiu e pensou: se esse rapaz manter essa postura de equilíbrio, de serenidade, de respeito com as pessoas que lhe estavam agredindo, defendendo uma ideia, é porque esse livro deve ser bom demais. Né? E aí ele volta para o hotel, passa uma mensagem para a sua esposa, dizendo a ela que ele já estava voltando e que ela devia procurar
onde comprar um tal de livro dos Espíritos, né? E que quando ele chegasse, ele queria ler. Quando ele volta para Paris, ele chega depois do encontro com a família, ele vira para ela e fala: e aí, você comprou o livro? Ela falou assim: não só comprei, como já o estudei. E já estou trabalhando no grupo do professor Rivaio, Allan Kardec. E aí, ele passa a participar. Esse casal, com os filhos, filho e mais outros grupos, sofreram perseguições muito fortes, porque eles estavam trazendo a verdade. Da mesma forma que o Papa Francisco estava trazendo a verdade para nós, humanidade. Da mesma forma que Jesus trouxe a verdade. Certo? E aí, a gente tem que entender que quando uma verdade vem para substituir conceitos equivocados do passado, há uma reação contrária. E essa reação contrária, muitas vezes, até violentas, né, tentam impedir que as ideias corretas se propaguem. Assim foi Jesus. Por isso que a humanidade, naquela época, tirou a vida de Jesus. Porque aqueles que não aceitaram as verdades que Jesus trazia no seu Evangelho, certo? Achou que se destruísse Jesus, destruiria também as ideias. Mas as ideias, as verdades, elas têm no nascedouro a providência divina, vem de Deus. E, portanto, passa o tempo que for, a verdade vai prevalecer. E uma das verdades, são várias verdades que a doutrina espírita trouxe e que contrapunha conceitos anteriores, que não existe morte, a questão da vida, os espíritos comunicando, e tanta verdade que a doutrina espírita traz, que até hoje muitos pensadores rejeitam a doutrina espírita. Mas não temos que preocupar com isso. O que nós temos que preocupar é buscar compreendê-la para que os conceitos de uma doutrina de luz possam penetrar em mim e fazer com que eu seja pautado por esses conceitos nas minhas ações do dia a dia e, de preferência, transmitir para aqueles outros que estão junto com a gente. Assim foi o papel do Francisco, esse retorno à pátria espiritual, né? E um dos conceitos que a doutrina espírita nos traz é o conceito, as explicações, orientações precisas de como é a comunicação entre o mundo da matéria e o plano espiritual. Porque esse conceito das comunicações, ele vem de muito tempo. Nós vamos lembrar que 1500 anos antes de Cristo, certo? Ainda no Império Persa, foi criado um primeiro livro, que é o livro número 1, né, do Velho Testamento, que é o livro da Gênese, que conta como o Deus único, o surgimento do Deus único, Deus único criou o universo. Esse livro, a Gênese, foi escrito no ano de 1500 a.C. Depois ele foi alterado por Moisés, quando Moisés, no ano 1000, interfere, modifica, e depois ele teve outra modificação ainda com o rei Salomão, ou um dos filósofos daquela época. Né? A Gênese trata de muita coisa, mas no início é o início do universo, é como Deus cria a matéria, criou o universo e criou os seres, ou os espíritos, que somos nós, né? Porém, ele diz também no Velho Testamento, nesse livro, que Deus criou outros seres, que foram chamados de anjos. Então, vem de lá o conceito da existência dos anjos. Né?
Esse conceito permaneceu com muita força. No início, os anjos eram os serafins e os querubins, dois tipos de anjos. O serafim era o anjo maior, superior, de mais capacidade, né? E os querubins eram os anjos, aqueles que tinham até lanças na mão, armas, né? Eles eram guardiões, né? E eles tinham algumas funções. Fazem parte da mitologia babilônica, da mitologia egípcia, e eram vários povos que passaram a acreditar na existência desses seres. Passou-se os anos até que no ano do século V surgiu um livro na região da Grécia, Atenas. Um livro que foi escrito por um monge ou religioso, certo? Bizantino, sírio. Ele escreveu um livro, ou ele editou um livro. Eram 4, essa obra, 4 livros, com mais 10 epístolas. E nessa obra tinha a descrição de como era a hierarquia celestial. Isso no século V. E assinou o livro dessa obra, foi assinado por Dionísio, o Areopagita, um pseudo-Dionísio. Dionísio, nós vamos lembrar, Dionísio foi no século I. Dionísio era um ateniense, certo? Que era um tipo de ministro, porque lá tinha um Supremo Tribunal que julgava as coisas em Atenas, e ele era um desses ministros, um jovem. E ele cuidava dos assuntos da saúde e da educação. E ele toma conhecimento naquela época dos ensinamentos de Jesus por alguns papiros, algumas histórias relatadas, e ele, admirado pelas histórias sobre Jesus, ele então busca seguir o ensinamento de Jesus. Ainda não tinha os evangelhos. E por isso ele foi expulso de Atenas e foi exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. E quando ele estava lá na ilha de Patmos, um outro exilado chegou lá, que era João Evangelista. E Dionísio foi aquele jovem que esteve ao lado de João Evangelista, que já era idoso, já tinha praticamente perdido a visão, ele via vultos, né? Dionísio é que escreveu, certo? O Apocalipse, o Evangelho. João ditava e ele escrevia, né? Então, é muito respeitado esse rapaz chamado Dionísio. No século VI aparece essa obra assinada por alguém que não se sabe se foi assinatura psicografada ou se foi alguém que passou-se por Dionísio, né? E nessa obra é interessante que tem um relato de como são essa estrutura celestial ou angelical, certo? Então lá conta o seguinte, que existe o Supremo, é o serafim, o anjo serafim, que é o único anjo que tem 6 asas. E ele tem uma postura muito nobre, e a função dele é ficar atrás do trono onde Deus senta. Então temos a sala, um salão muito grande, tem o trono de Deus, e atrás do trono fica o serafim. São 3 polos ou 3 grupos de anjos nessa hierarquia relatada nessa obra. O segundo já eram os querubins. Esses outros anjos que não tinham 6 asas e que andavam tinham armaduras e
lanças, espadas, essas armas, né? E que a função deles era proteger o salão de Deus, onde Deus ficava. E também tinha a função de proteger os palácios na terra e os centros religiosos. Então, os palácios tinham lá os querubins, né? Essa é a função. Depois vinha um outro tipo de anjo chamado anjos tronos. Os tronos eram o porta-voz desses dois superiores com os anjos da escala de baixo, porque eles não falavam com os outros, quem falava era só os tronos. Eles passavam a ordem para o trono e o trono falava para a turma de baixo. Na turma de baixo, aí nós vamos encontrar outros. Tinha os anjos chamados dominadores. Esses eram anjos com muita intelectualidade, muito evoluídos, e competia a eles as ações mais nobres de Deus perante a humanidade. Então, eles eram os mais importantes. Depois dos dominadores, tinha os potestades. Quem eram os potestades? Aqueles que faziam acontecer. A logística dos acontecimentos era da responsabilidade deles. Né? Também anjos de muita capacidade. Após os potestades, vinham os anjos de virtudes. Os anjos de virtudes eram aqueles que tinham como função fazer, intuir os anjos potestades a fazer as coisas com mais perfeição. Eles eram, eles primavam pela perfeição. A partir daí, vinham os anjos da terceira escala, mais baixa, que eram os principados, anjos principados. A função deles era tratar com os reis, rainhas, imperadores, príncipes e líderes religiosos na terra. Então, eram eles que tratavam as coisas dos reis. Olha que coisa. Muito bem, a partir desses, dos principados, vinham os arcanjos. Aí já está mais próximo de nós. Os arcanjos eram 3. O arcanjo, quem lembra? Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel, todos eles usavam armaduras, certo? O Miguel, vocês vão lembrar dele, é aquele que aparece para Joana d'Arc, né? Então, ele era o líder desses 3. O Gabriel é aquele que trouxe a boa nova do nascimento de Jesus com Maria. E o Rafael, coitado, é o que mais sofreu dos 3, que a função deles é cuidar dos jovens. Aí não é fácil, né? Era o mais sofrido. Dos 3, então, vinham os arcanjos. Depois dos arcanjos, vem os anjos. Esses anjos, que a função deles é contactar com a humanidade. Nós, a humanidade, certo? Mas qual era a atribuição desses anjos? Apenas comunicar notícias das providências divinas. Era isso. Dentro dos anjos, tinha um que era mais diferenciado, que era o chamado anjo da guarda. Olha essa hierarquia. Isso foi no século VI. Mas como era tudo em grego, não havia tradução. Ficou muito restrito aos centros religiosos. No século IX, um senhor chamado João Scoto, que era um religioso, lá da Escócia, ele fez a tradução dessa obra, dessa hierarquia dos anjos. E tradução para o latim. E aí se tornou mais acessível às pessoas, certo? E quando isso se tornou acessível às pessoas, aumentou profundamente a crença nesse conceito. Qual que era o conceito?
eles não tinham uma escala de evolução, não. Eles foram criados daquele jeito e ia ficar a vida inteira daquele jeito. A função deles era cumprir com algumas atribuições, era ter autônomo, né, no conceito. E esses anjos, a função, portanto, não era de auxiliar, de amparar, de cuidar, de instruir, não. Era só de determinadas atividades. Quando traduziu para o latim, isso espalhou em todas as regiões do nosso planeta. E as pessoas que tinham conceito da época, o seguinte: somente os reis, as rainhas, os imperadores, os dominadores tinham conhecimento das vontades de Deus. Então, para poder as pessoas comuns pedir alguma coisa a Deus, tinha que pedir para o imperador, o líder da religião, etc. Ou seja, uma forma de dominar a consciência das pessoas. E aí as pessoas não falavam diretamente com Deus, porque tinha que falar através dessa hierarquia dos anjos. E dentro dos anjos está lá a figura dos imperadores, dos reis, das rainhas, assim por diante. Isso permaneceu. E os anjos têm uma forma, todo mundo lembra das formas dos anjos. O imaginário popular foi criando imagens, que é assim, as fantasias, as mitologias vão criando imagens. Né? O anjo é aquele ser muito bonito, normalmente são jovens, não tem anjo velho, né? São nós bonitos, né? Tem um brilho próprio, né? Só que não tem definição de gênero. Não existe definição de gênero, não sei, né? Essa é uma das formas. A outra forma é a forma mais angelical dos rechonchudinhos, aqueles anjinhos rechonchudinhos com aquelas asinhas pequenininhas, né? Então, essas duas formas atraíam a atenção das pessoas. Daí, chegou um momento em que nós estávamos já no século, pós-humanidade, já no século XIII para o século XIV, certo? As pessoas oravam e pediam aos anjos. Não tinha contato com o plano espiritual das ordens superiores. Eram os anjos, porque isso é no imaginário da humanidade. Do século XIV, todo mundo, até hoje, muitos segmentos têm os anjos na presença. E tem muito espírito que reza para os anjos. Não está errado, não. Certo? Mas é preciso entender. Aí nós vamos lembrar de Jesus. Jesus, quando nos trouxe as verdades, ele chegou aqui em nós, humanidade, e disse: eu não vim destruir a lei, eu vim trazer entendimento para que elas sejam cumpridas. Então, o que os espíritos superiores trazem para nós são formas de entendimento, são conceitos, auxílios, amparos, para que a gente possa entender e caminhar mais à direção da verdade. Por isso, nós vamos verificar a dificuldade que foi para Allan Kardec, os espíritos superiores, sua esposa Gabi, todos aqueles trabalhadores, preparar essa obra que contrapunha conceitos que vinham de 1500 anos antes, até chegar àquele momento. Porque o livro dos Espíritos vem nos falar que quem faz o contato do plano espiritual de Deus, da providência divina com nós, humanidade, são os Espíritos. E os Espíritos somos nós mesmos quando desencarnamos. Agora imagine a dificuldade para fazer esse conceito, certo, ser aceito pela humanidade que vinha séculos e séculos e séculos. E muitos de nós até hoje estamos aí acreditando na existência dos anjos. Mas Jesus nunca disse para nós desfazermos o conceito anterior. Sempre nos ensinou a aproveitar a sabedoria anterior e a aprimorá-la. Por isso, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve um trabalho, e a espiritualidade, exaustivo.
São 101 questões sobre essa comunicação do plano espiritual e nós aqui através dos espíritos. Por que teve tanto esforço, quase que 10% de toda a obra, certo? Para que substituísse aquele conceito equivocado que vinha na consciência da humanidade. E também para nos lembrar que nós seremos, entre aspas, um desses anjos. Né? Desses 101, nós temos aqui, começa na questão 456 e vai até a 557. Nesse grupo de questões, 32 questões falam sobre o anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? É um desses anjos? Não. São espíritos que já atingiram um grau de evolução maior do que a nossa, são superiores a nós. Eles têm uma visão mais aprofundada das verdades divinas, então eles têm a capacidade de nos orientar nos nossos passos, nos dando conselhos, nos amparando, nos intuindo a bons comportamentos, etc. E segundo a obra, cada um de nós tem o seu próprio anjo da guarda. Imagine, são 9 bilhões de encarnados nesse planeta, 9 bilhões de espíritos estão o tempo todo disponíveis para nos ajudar. E aí aqui tem, nesses 32 questões, fica com tarefinha de casa para vocês estudarem, os comportamentos, como é que acontecem as ações desse anjo da guarda, certo? Com isso, Allan Kardec e a equipe espiritual e os companheiros da Terra não quebraram os conceitos anteriores, eles foram aprimorando a sabedoria para que hoje nós possamos entender que as comunicações que vêm, as verdades, os conceitos científicos, as inovações tecnológicas, os valores de intelectualidade superior chegam até nós por inspiração ou por instruções psicofônicas ou psicográficas, de uma forma ou de outra, vem para nós do plano espiritual através desses seres que são reais, que somos nós mesmos. Quando desencarnamos, passamos por lá de cá. E aí, se a gente sabe um pouquinho, a gente volta para orientar uns aos outros. É de muita importância, portanto, a gente ter esse entendimento e buscar compreender. Não precisa desfazer aquele que acredita que toca a harpa, que fica lá no céu, das nuvens. Não precisa desfazer. Isso é folclore, certo? É arte. Né? Mas para nós temos que entender a seriedade. E a seriedade está, a gente finalizando já, num conceito de muita importância. A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos alerta para um único tipo de anjo, que a gente encerra falando sobre. Esse anjo é facultativo para todos nós. Os anjos do Senhor. Os anjos, podemos falar tanto de anjos do Senhor. Anjos do Senhor somos nós, espíritos. Não interessa se estamos encarnados ou desencarnados. Se estamos aqui, nós podemos e devemos ser anjos do Senhor. Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi receber o Prêmio Nobel da Paz, um repórter da BBC de Londres, entrevistando ela, queria, não sei se foi por maldade, mas queria constrangê-la, e fez a seguinte pergunta a ela: Madre, muitos me chamam de anjo da sarjeta lá de cá. Alguns outros a chamam de santa. A senhora não fica constrangida de ser chamada desse jeito? E aí ela disse: não, eu não fico constrangida. A senhora não fica constrangida de ser chamada de santa?
O santo tem que desencarnar e ser canonizado, né? De anjo, vamos pensar aqui. Sabe, não fica? Ela falou, não, eu não fico, porque isso é a minha missão. E a sua também, falou o Record. Na verdade, é a nossa também. Todos nós. Todos nós devemos ser anjos da guarda. Todos nós devemos ser anjos do Senhor. Todos nós temos que praticar no nosso dia a dia a excelência das atitudes de santidade. Todos nós precisamos ter o conceito mais aprimorado de sacrifício, porque nós ainda quando falamos tem que fazer um sacrifício para acudir alguém, fazer isso, a gente sente o sacrifício como se fosse um peso ruim, alguma coisa pesada que nos constrange, mas na verdade não é. A palavra sacrifício vem de sacrifício, ou trabalho de santo. É quando a gente nega a si próprio. Jesus diz, nega-te e dê passos adiante. Portanto, esses conceitos de anjo precisam estar conosco, nos trazendo a responsabilidade. Por quê? Todas as vezes que a gente lembra de alguém que está necessitando de alguma coisa, todas as vezes que a gente vê alguém caído nas ruas, alguém que está passando fome, um idoso que não tem os recursos econômicos para comprar um medicamento, uma criancinha desamparada, abandonada. Quando a gente vê as pessoas necessitadas, e para que eu possa ver as pessoas, eu preciso conviver com as dores alheias. Eu preciso estar nas sarjetas, nos lugares onde as dores se apresentam. E quando as dores se apresentam, eu sinto a piedade. E a piedade move em mim a necessidade da caridade. Nesse instante, é Deus me convidando para ser o anjo da guarda. Deus fala com os homens, trabalha com os homens, através dos homens. Por isso, o conceito de anjo agora sai da esfera daqueles que vêm nos servir, transferindo para nós, para ter a consciência de que eu preciso ouvir as vozes do plano espiritual que nos convida, através dos nossos sentimentos, à prática da caridade. E quando eu pratico a caridade, eu estou sendo um anjo do Senhor. Francisco está indo para o plano espiritual. Divaldo, nós precisamos orar por ele, porque está passando os momentos muito difíceis, onde as dores da separação do campo da matéria se apresentam. É necessário que a gente, nós outros, sejamos os anjos desses que estão necessitados, nossas orações. E a esse irmão nosso, Francisco, que sem dúvida é um anjo. Agora sim, ele está lá na dimensão espiritual e ele vai compreender que ele será um anjo a orientar a humanidade através